Ó, a live começou. Começar mais Subiu. um. Desculpa, eu te interrompi, vai. Não, não vamos começar mais um, não. De cócoras hoje. Hoje estamos aqui de cócoras, mais uma vez, Yeah. com um assunto muito... Qual é o assunto? Qual é o assunto hoje? Hoje o assunto, então, nós vamos falar um pouco do dia do parto. Dia do parto. O que a gente faz no dia do parto? O dia do parto. Então, aqui, ó, tem uma médica obstetra falando, tem uma obstetriz, Parteira. é uma parteira, Uhum. né? Parteira, assim, ó, as pessoas sabem o que é parteira? Assim, Sabe, porque- a gente vai falar um dia só sobre parteira, só Não, sobre porque médico, sabe só por sobre quê? Eu doula. tenho uma dúvida, eu vou te falar qual é a dúvida que eu tenho. Às vezes a gente fala parteira, as pessoas ficam um pouco assim, porque parteira às vezes remete àquela coisa antiga, né? Sim. Da parteira lá, que Aquela fazia... senhorinha, a que vai senhorinha- com toalhas quentes, com Que uma vai- bacia de água, né? Exatamente. Que era meio corcundinha. que fazia aqueles partos em casa, que é assim, que parece que é desassistido É. e que está correndo risco e tal. Então, assim, na verdade, eu acho que é importante falar isso, viu, Bianca? Porque Na nossa conformação de parto, né? De Que a parto, gente atende é. de assistência de parto. Tem porque uma... quando eu o- atendo, eu até desculpa te interromper, quando eu atendo, eu falo para as pessoas da parteira, mas eu falo assim que é uma maneira carinhosa de chamar a pessoa. Eu tenho o maior orgulho de ser chamada de parteira. Eu gosto de falar, sou eu parteira. também acho isso, mas eu fico assim, né, com esse medo. Porque assim, é isso mesmo. Até na minha habilitação da minha faculdade, tá escrito lá, obstetriz / parteira. Ah, tá escrito. Na minha carteirinha tá escrito obstetriz / carteira, na carteirinha Carteira, do Corém. não, parteira. Não, obstetriz / Barra parteira, né? E eu falo assim que é uma maneira carinhosa da gente chamar a obstetriz, que é uma profissional graduada. E às vezes as pessoas ficam, será que a parteira é graduada? Graduada, é uma graduação que faz. Eu sempre explico só. Depois eu acho que vale a pena a Sim, gente falar um dia só sobre sobre isso. como que tem é a parteira. uma graduação. É que nós trabalhamos nessa modalidade, né, de assistência obstetra e parteira. E parteira, Mas né? tem muitas equipes e muitas outras formas de atendimento ao parto que são com outros profissionais de outra maneira, né? Ou, às vezes só parteira mesmo, né? Às vezes 2 obstetras. Dependendo como vai ser. E a parteira, ela pode ser, né, tanto uma obstetriz como uma enfermeira obstetra, né? Ambas têm as Isso. mesmas capacitações. Parteira, na verdade, é aquele profissional que atende parto de baixo risco, que hoje a gente fala de risco habitual, né? Ou seja, aquela gestante que não é alto risco. E ela pode acompanhar o pré-natal, o parto e o pós-parto até 28 dias após o nascimento. O nascimento. Então, o que eu tô falando tá certo. Tá certo. Eu tô falando para os pacientes assim, Parteira. eu tô falando isso. Parteira, isso. Às vezes Eu sou uma fico assim, parteira. Não, porque às nem vezes fala nem assim- precisa falar que é um nome carinhoso, que não é isso. É isso mesmo. É uma Isso é uma parteira. parteira. Uma Então, parteira. tá bom. Vou Ela vai corrigir. A partir acompanhar. de hoje, estou corrigindo. Né? Parteira, né? É Sou parteira parteira com mesmo. orgulho, muito orgulho. E nos outros eu países, é isso que eu ia falar. quem acompanha a maior parte do pré-natal é a parteira mesmo, não é um outro profissional, não é nem a enfermeira. Né? Nos outros países que seguem ali o padrão ouro de obstetrícia, de assistência, você realmente, quando você fica grávida, você vai passar com a parteira. Este é o nome, parteira. E ela faz isso. Ela faz só isso, ela estudou só isso e ela acompanha só gestação, parto, saúde da mulher também. Elas Sim. acompanham, né? Anticoncepção, faz Sim, toda essa parte, isso, né? saúde da mulher. Então ela vai acompanhar a saúde da mulher. Aí a mulher fica grávida, ela vai começar, né? O primeiro acompanhamento com a parteira, o parto também será com a parteira. Muitos países, né? A gente não pode generalizar aí todas as assistências, mas nos lugares que são considerados com uma boa assistência, né? Mediante os índices que a OMS recomenda. A mulher passa primeiro com a parteira e ela só vai passar com o médico se ela for realmente de alto risco, se tiver alguma indicação. Então lá, nesses lugares, ela não vai passar com nenhum outro profissional. É a parteira mesmo. É que aqui no Brasil isso acabou, né, sendo passado, né? As mulheres começaram a receber assistência mais do médico.
E ainda o que ela pôde passar foram com as enfermeiras, mas as parteiras foram se extinguindo. E agora que está retornando, né? Sabe que agora que você está falando isso, eu estava lendo, eu acho que até te mandei um artigo que falava sobre todo esse histórico da parteira com o médico, toda essa relação, né? E eu acho muito, assim, achei muito legal esse artigo, porque ele fala assim, que uma coisa muito interessante, que a maternidade, parto, maternidade, tudo, existe muito antes da obstetrícia. A obstetrícia é uma coisa que veio depois. Então, a obstetrícia como especialidade médica mesmo, ela surgiu muito tempo depois. Mas parteira sempre existiu. Sempre existiu. Sempre existiu. Sempre quem deu assistência aos partos foram as parteiras. E aí, quando os médicos viram assim... por que o médico entrou primeiro ali nesse jogo, né? O médico entrou porque tinha uma mortalidade materna muito alta. Né? Não tinha assim muito como resolver, tinha coisas que não eram resolvidas pelas parteiras, aí coisas que hoje a gente pode pensar, talvez coisas cirúrgicas, partos instrumentalizados, que a gente faz hoje, né? E aí começou essa rixa, porque o médico começou a entrar o médico criou a obstetrícia é uma especialidade médica. Você acha que tem uma rixa mesmo de médico tinha. E parteira? O que eu li tinha, assim, sempre teve, é histórica, assim, eu acho que tem. Você não acha que tem? Hoje eu não acho. Não acho que tem rixa. Eu acho que pode ter rixa. Eu acho talvez... que no nosso meio, não. Eu acho que pode ter rixa hoje do modelo de assistência. Quem é humanizado e quem é tradicional. Não. Quem é cesarista, né? Quem realmente defende que é mais seguro que na maioria dos casos seja feita uma cesárea. Eu acho que existe essa rixa de modelo. Mas de médico e parteira, enfermeira, não sinto. Eu acho que você está romantizando. Lamento. Eu acho que tem bastante, mas é que eu acho que você se formou e atuou sempre dentro... Eu estou dentro de uma bolha, dentro dessa bolha, né? E quando você tá, assim, num hospital onde é só ali o médico e tal, é o médico dando ordens para parteira. E às vezes... Eu não trabalho assim com você, né? Não, eu que dou ordem. Então, assim, é o médico dando ordens. Mentira. E assim, a parteira não é, geralmente é uma enfermeira. Hoje tem as obstetrizes nos hospitais também, né? Mas é geralmente essa coisa o médico tá ali dominando a cena, é o centro do lugar, é o centro das atenções. E a enfermeira, ele fica dando as ordens pra enfermeira fazer. Ou ele deixa pra enfermeira aquele trabalho mais chato. E se chama, né? No meio do plantão, no meio da madrugada, reclama porque chamou. Se não chama, reclama porque não chamou. Eu já ouvi assim relatos assim. Então a enfermeira vai ficar com aquele trabalho mais chato, que é acompanhando horas e horas e horas e horas. E o médico vai chegar ali na hora do parto. Ou exatamente o que você falou. Demorou para me chamar. Por que não me chamou antes? Né? Podia ter me chamado antes, resolvia. Mas voltando a esse negócio que eu te falei, esse artigo que eu li, e desde o começo era assim, então o que o médico veio e fez? Ele fez o seguinte, ele começou a pegar as parteiras e querer ensinar as parteiras. Então o médico vai lá, o saber do médico... ensinar a parteira. Então começou a criar você vai cursos. Fazer assim. Então as parteiras que eram boas, assim, boas, né, entre aspas, né, eram aquelas parteiras que... tinham aquele treinamento do médico. Só que, óbvio que tinha todas aquelas parteiras que já tinham aquele saber ancestral, que vinha da mãe, que vinha, né? Tem uma coisa, né? De geração. De gerações, porque assim. As parteiras, na verdade, elas eram da família, né? Eram pessoas da família, daquela gestante. E eu até falo hoje, quando eu encontro, né, com a paciente, ela fala, nossa... o lugar de cada profissional, quanta gente no dia do parto, né? Então tem que ter o médico, a parteira, a doula, o pediatra. Nossa, muita gente. Mas antigamente, se você for olhar, quem estava ali no cenário do parto eram as mulheres da família. Sim. E nós ou hoje... as vizinhas, mulheres da vizinhança, né? E eu acho que hoje nós ocupamos os lugares dessas pessoas que estavam ali naquele cenário do parto, né? Predominantemente por mulheres, né? Os maridos ficavam de do fora, lado de né? fora. Antigamente mas era isso, assim. Era tá? A bisavó, que já era parteira, ou a avó, ou a tia, ou a mãe. E aí a irmã ficava ali do lado, né? Todo mundo dando essa força, era a família. Né? E hoje Exatamente. nós
ocupamos esses lugares, né? Inclusive, quando o médico começou a entrar assim, na cena do parto, né? Geralmente chamavam médicos, né? Quando era uma coisa complicada. Né? Ou então, se a mulher estava sangrando demais depois do parto, ou porque aquele bebê não nascia, estava numa posição XY que estava errada. Errada não tem errada, né? Mas que não era mais favorável. Tem um seriado muito legal que mostra isso. Não é de um tempo tão longínquo assim, né? Eu sei. É o Call the Midwife. É muito legal, né? Mostra a atuação das parteiras. Eu acho que deve ser da década de 50. 50, não 40. Lembro. Eu assisti faz tempo, mas não lembro. Eu acho que tem sim, no Netflix, né? É muito legal. Pra quem... não é uma coisa muito antiga. Já eram parteiras que já estudavam, eu acho que né? da década, deve ser de 50, 40. E elas estão ali, atuando na comunidade delas. Tem uma que anda de bicicleta, que vai lá atrás, meu sonho, meu sonho. Ela pegava a bicicleta, chamava, ela ia de bicicleta meu fazer o parto. Meu sonho de vida é esse, poder atender parto de bicicleta. Mas eu não tenho esse preparo físico, né? Você mora em São Paulo, né, amiga? Você mora em São Paulo. Em outra cidade. Morando em São Paulo vai ser difícil. É muito legal essa série. E aí mostra mesmo. A gente pode comprar uma moto, né? Eu já te falei, tem uma motinha, né? De motinho, já pensou a gestante atrás da garupa, coitada. Vai nascer no caminho, né? Não, é só pra gente, calma. Não, é meu sonho ir de bicicleta pro parto e pro hospital. Mesmo. Mas assim, eu acho que a gente tá falando tudo isso, pelo menos eu acho, do dia do parto. Eu acho, pra falar do dia do parto e principalmente por que a gente trabalha hoje dessa maneira. Por que tem um médico e tem uma parteira, né? Tem gente que precisa de um médico e de uma parteira no trabalho de parto. Precisa, Bianca, um médico e uma parteira. Para que todas essas pessoas? Eu falo, inclusive, antes de você... A parteira existe para segurar a mão do médico. É para isso. Olha, começou. É isso, gente. Começou. É isso, é verdade. Atenção. É verdade. Não, é verdade. Ai, meu Deus. E assim, eu não tô falando da Fabiana, eu tô falando de todos os médicos com quem eu atendi na minha vida. Eu vou falar assim, é verdade. É verdade. Obrigada por reconhecer a minha E eu acho que é muito difícil. Não, a questão nem é a sabedoria. Não, tem uma... É verdade, gente. Mas a questão é que, eu vou falar a verdade. Eu sempre trabalhei de uma maneira que eu sempre achei certa. Eu nunca fiz uma coisa que eu achava errada. Não era assim, tá? Então, assim, não, às vezes... eu também acredito nisso. Sempre acreditei que eu estava fazendo certo. Mas quando você trabalha com uma parteira, e a parteira vem lá, mas é isso, tem aquilo, espera, tem... né? A gente pode resolver isso de outra forma, a gente pode isso. Você começa, então, peraí, né? Então, na verdade, é isso mesmo, né? Quando a parteira segura a mão do médico, eu acho que tem essa coisa. Você falou de uma maneira assim... né? A gente segura a mão. Figurativa. Porque é uma assistência, né? Essa assistência prestada só por médicos, quando eu vejo ali... quem vai ser sua equipe? 2 cirurgiões, 2 obstetras. Provavelmente é uma assistência que vai intervir mais. E né? provavelmente vai ter Porque você é cirurgião. Vai ser uma cesárea. Então, você é cirurgião, você foi formado para atuar. Não é? Você foi formado para ir lá e resolver. Você né? vai resolver. Isso é uma coisa bem importante. Assim, você vai resolver coisas que podia resolver de maneira bem diferente, mas você vai resolver com intervenção. Sim, com intervenção. Você não tem outra ideia. A sua ideia é a intervenção, né? Você tá lá com um problemão, aí você pensa assim, não, isso aqui eu resolvo. Como é que eu resolvo? Eu faço uma cesárea, eu resolvo na hora. Sim. Mas... E às vezes realmente tem que resolver. Às vezes precisa, claro, né? Mas óbvio, não precisa a gente faz sem problema nenhum também, né? Precisa resolver, mas qual é o saber daquele profissional, do cirurgião? É uma intervenção, assim, que às vezes não tem volta, que às vezes não tem outro caminho. É uma cirurgia, acabou. É aquilo, vou fazer aquilo, acabou, não tem volta. Mas quando a gente insere aí um outro profissional, né? Pode ser uma doula, uma obstetriz, uma parteira. Nós vamos falar das doulas, hein? Não é hoje, mas nós vamos falar de doula. Nós vamos convidar doula aqui para conversar. Falar como que elas entram para as pessoas entenderem. Não, acho que a gente até pode falar. Eu já vi muitas mulheres que só têm a doula e elas vão para o plantão. Então, quem que vai lidar ali de equipe? É uma doula de fora e o plantão, o médico do plantão, ou a enfermeira do plantão, né? E aí a gente vai oferecendo ali outros caminhos para se resolver a evolução do trabalho de parto, né? Outros recursos. Outros recursos, exatamente. E eu sempre vi na minha vida que
para eu conseguir chegar para você e oferecer um caminho, eu preciso estar embasada cientificamente. Um médico não vai ouvir uma parteira, uma doula, se não tem um embasamento científico. Então, não tem como. E eu acho que isso tem um preconceito, porque eles acham que vai a doula, principalmente doula, né? A gente vai ter que falar bastante de doula, porque a gente fala de doula aqui, porque você falou assim, ó, eu prestei atenção que você falou o seguinte, às vezes vai a mulher lá pro plantão com a doula, como se isso fosse uma coisa comum, você falou. Mas não é, isso daí, assim... não é. 1%, sei lá, tô aqui dizendo, chutando um número, né? Mas é 1%, a maioria das mulheres vão para o plantão sem nada, elas vão para o plantão, né? Então a gente lembrar assim, que a gente sempre trabalha numa bolha mesmo, né? E é muito difícil trabalhar fora dessa bolha, né? Às vezes quem te chama para te auxiliar, quem você compartilha, quem você discute caso, fica dentro dessa bolha, não dá para trabalhar na humanização, né? Nessa assistência humanizada sozinha. Não dá, eu não consigo. Mas assim, são poucos profissionais, né? Na verdade, quando eu decidi que não, agora eu vou trabalhar neste formato de assistência humanizada mesmo, esse é o meu caminho, eu fui procurar pessoas. Eu fui atrás de você, eu fui atrás de colegas. Mas nós vamos contar como a Bianca veio atrás de mim. Não, já tem uma história. A história. Mas é isso, quando você decide trabalhar com humanização, você não consegue trabalhar sozinha. Você precisa de estar junto, porque a humanização é isso, é um conjunto de profissionais, é um conjunto de cuidados, conjunto de saberes, né? É uma mulher que vai ser cuidada e acompanhada em várias facetas, não é numa só, não é só a doula, não é só o obstetra. E no dia do parto tem isso, né? Na nossa conformação, né, que é uma bolha pequena, mas que é interessante que as pessoas saibam, né, que existe esse tipo de assistência, Exatamente. né? Eu falo às vezes assim, tô mega cansada, aí vamos falar de parto humanizado de novo. Às vezes eu fico pensando, cara, mas todo mundo já ouviu falar isso do parto, como é que é, o que é humanização? Você fala, de novo eu tenho que falar o que é humanização, de novo eu tenho que falar que humanização não é um tipo de parto, de novo eu tenho que falar tudo. E aí às vezes, sabe, eu acho que todo mundo já ouviu a sensação, assim, eu não sei se já falou é uma pretensão minha, disso. mas eu acho que todo mundo já ouviu. Aí, toda a paciente nova que eu recebo, e outras mulheres, às vezes até que nem são pacientes, mas às vezes nas rodas que a gente faz, nos encontros, né, que agora estão sendo online lá no Espaço Mãe, eu falo, toda vez tem que falar a mesma coisa, e são mulheres novas, mas assim, então... O que eu vejo, assim, é que realmente a gente fala para um número muito pequeno de pessoas. Por isso que a gente está aqui hoje, gente, para falar para mais pessoas. Para falar para mais pessoas, para a gente poder realmente mudar isso, assim, de uma maneira que não é assim fazer, vou fazer uma mudança radical, tudo. Não, mas é levar um pouquinho disso, assim, sabe? De tudo isso que a gente fala no dia a dia. É sério, cada paciente que senta, eu falo tudo de novo. Pode falar para todos os meus pacientes. Eu sento e eu começo a falar tudo de novo. Aí eu penso que universo, mas é um universo, eu falo. A gente já ouviu isso várias vezes. Quando você entra no conhecimento de que existe essa assistência humanizada, é como você tomar aquela pílula do Matrix, sabe? Aquela cena do Matrix? Sim, você da quer pílula saber a verdade? Azul, da pílula vermelha. Você quer saber a verdade sobre a realidade? Ou você quer continuar no mundo irreal sem saber nada e sem se, sabe, pensar sobre um mundo isso? Meio, né, fantasia, um mundo que não é real, né? E é isso mesmo, né? Assim, eu acho... E assim, bom... Bora falar do dia do parto. Do dia do parto, a gente não vai conseguir falar do dia do parto. Mas eu acho que é importante entender, né? Esses saberes, as pessoas, né? Os cenários. Então, tem a doula, tem o plantão, tem a parteira. Quem é a parteira, né? Junto com o obstetra. Nós trabalhamos nessa conformidade, né? Isso é interessante isso, assim, que a gente trabalha dessa maneira. Então, assim, essa é uma maneira. Né? Eu trabalho quando eu falo para as mulheres que me procuram, assim, como é que você trabalha? Eu falo, eu tenho uma equipe mínima, minha equipe mínima sou eu e a parteira. Essa é uma equipe mínima, então você quer contratar uma equipe, é a equipe mínima. Por quê? Porque é difícil trabalhar sozinha. É mínima? Eu vou dizer assim, primeiro, a mínima, porque é o mínimo de pessoas que eu consigo trabalhar. Eu não consigo trabalhar menos que isso. Né? Claro, não eu vou te falar assim que não é o ideal, mas é o mínimo. Sim. É o mínimo ideal, mas existe isso, né? É o mínimo ideal, porque a parteira ali, ela vai trabalhar, ela vai fazer uma parte da assistência do trabalho de parto que
é crucial, assim, para mim, é a parte crucial, que é aquele acompanhamento, ali tá dilatando, não tá, né? Porque o que a gente fala para as pessoas que vão pro plantão? A parteira é o chameguinho da equipe. É o chameguinho, mas... Porque o que a gente fala? Quando a pessoa tá assim, tipo, em casa, eu tô em casa, vou pro plantão. Ah, vou lá ter um bebê no plantão. Vamos lá. Vamos começar. A parteira, acho que primeiro tem a parte do pré-natal, antes do parto. A gente divide um pouco o acompanhamento com a gestante nessa equipe mínima, né? Porque depois pode entrar doula, pediatra, fisioterapeuta, psicólogo, um monte de gente. Mas nessa equipe mínima, a gente divide o acompanhamento com a obstetra e a parteira, sendo que com a parteira fica aquela parte mais fisiológica, a parte mais sobre a educação do fisiológica, da evolução, sobre o desenvolvimento da gestação, sobre o desenvolvimento do parto, evolução, os sinais, como é o dia do parto, né? Para que eles tenham a tranquilidade de lidar com tudo que vai acontecer, né? Então não adianta só a gente saber de tudo, né? Eles precisam saber de tudo também para que, conforme as coisas forem aparecendo, eles tenham a tranquilidade. Então, na minha função, né, ali durante o pré-natal, eu vejo que é passar isso, para que eles tenham esse conhecimento também, essa autonomia, conseguir decidir de forma tranquila, né? Então eu sei que isso é normal. Eu sei o que fazer em cada momento. Sim. Isso faz parte dessa educação da parteira, né? De falando sobre como vai ser, o que vai acontecer, os sinais. E de desconfortos também do corpo, né? Então a parteira consegue ajudar. Né? E são coisas que eu vejo assim, se a gente como... médico, a gente não consegue contemplar tudo isso, né? Difícil. Eu falei disso até num post que eu fiz recente, né? Falei assim, eu não consigo contemplar tudo, né? Hoje eu fiquei numa consulta de 2 horas. Pois é, eu tava eu tive que esperando. Eu tive que pedir pra gestante, olha, a gente pode falar sobre esses 3 assuntos. Faltavam 3 assuntos. 3 assuntos, ela tinha mais 3 perguntas. Eu estava há 2 horas com ela. E eu deixei 3 assuntos para a próxima consulta. Ela falou, não, tudo bem. Eu falei, olha, a gente vai falar de todos eles, mas a gente já está aqui há 2 horas. Então, como que faz para falar de tudo isso sobre parto, sobre o corpo dela? E ainda com a pessoa te ligando, né? Falamos, vamos que tem trabalho. Então, olha só, né? Então, essa divisão, né? De cuidado mesmo, né? De tentar contemplar o máximo possível das necessidades daquela mulher, daquele casal, daquela família, né? Então... a gente tenta contemplar o máximo e às vezes não consegue, né? Às vezes, assim... E aí que a gente vê assim, o quanto é importante cada pessoa, né, que está compondo essa equipe, né? Ou compondo essa assistência. Na verdade, às vezes nem é uma equipe, mas não vai ser todo mundo que vai estar lá no dia do seu parto, mas a assistência, né? Quando tem a parteira falando, aí vem a fisioterapeuta, vai falar um pouco mais sobre parto, sobre a doula, vai todo mundo falar um pouco, cada né? Um sobre um olhar diferente. Exatamente. E que a gente, como médico, você não vai conseguir, assim, a pessoa não vai conseguir chegar num médico, o médico fala tudo. O médico geralmente vai falar, vou te dizer assim, né? Como eu faria se não tivesse ninguém. Eu vou escolher alguns assuntos que eu acho mais pertinentes e mais importantes, que geralmente são mais que vão impactar ali na hora do parto ali, mas não vou falar de tudo, não vou conseguir falar de tudo, ainda não tem como, né? E ainda tem a parte clínica, né? Não, Nós duas temos. É muito frustrante trabalhar sozinha. Nós duas, né? Então a parteira também, ela não vai ficar só com a questão de educação, de falar como é que é. Ela também tem que olhar exames, ela também tem que fazer uma avaliação, né? Então é difícil, né, contemplar tudo, né? Do que a gente acha que é importante, né? Porque tem gente que acha que não, você não tem que saber sobre isso. A gestante chega lá e fala: exatamente. Eu quero saber sobre a dor. Não precisa se ter anestesia. Por que você quer saber sobre dor? Não precisa. Eu quero saber sobre a evolução do trabalho de parto. Não precisa, deixa. Na hora a gente vê. Eu vou estar lá. O médico fala. Geralmente eu vou estar lá. Pessoas escutam isso? Muitas. Eu vou estar lá. Ou então, outra coisa assim, tipo, não, mas eu queria. O que você acha de trabalhar com uma doula, né? O que você acha? Não precisa. O médico fala: imagina, eu tenho uma enfermeira obstetra, ou tenho uma obstetriz maravilhosa,
que faz o papel da doula. Não, isso é mentira. Mentira. Até mentira, porque não consegue. Não consegue como. fazer, né? Eu sempre falo, se você não vai ter uma doula, você não vai ter o trabalho da doula. É isso. Não tem como Pronto, você abriu mão, né? Não tem como. É isso. E nós vamos um dia ainda falar sobre o trabalho da doula, assim, né? Trazer, acho que, doulas bem legais, assim, e que a gente gosta bastante, as pessoas precisam né? conhecer sobre esse trabalho, é importantíssimo, né? Porque muita gente não sabe o que é uma doula, o que é parteira, o que é... Não sabe, então a gente vai falar sobre isso. Bom, que mais? Aí nós vamos pro dia do parto, nós temos que falar do parto. Não era que a gente ia falar hoje? Então vamos lá. Dia como do é parto. Que começa, Fabiana? Como começa? Assim, bom. Como começa? Na verdade, assim, Bianca te ligando. Bianca, eu vou propor aqui, assim, da gente falar como a gente faz essa assistência. Sim. Existem 1000 maneiras de fazer, 1000 não, que eu exagerei, mas existem algumas maneiras de fazer. Né? Mas a maneira que a gente faz, que a gente escolheu. E por quê? Eu vou explicar primeiro o porquê que a gente escolheu. Né? Eu vou falar porque eu escolhi, né? Eu escolhi trabalhar dessa maneira porque é uma maneira que eu vi que realmente resulta num número maior de parto. Não só de parto normal, parto vaginal, que não pode ser o objetivo final, né? Não. Mas resulta num número maior, né? E resulta principalmente na mulher mais satisfeita depois do parto. Exatamente. A mulher fica mais satisfação, né? Não que a mulher vai achar tudo maravilhoso, lindo, que ela não vai ter dor. Satisfação não significa não ter dor. Não. Né? Daí não experiência, ter tido uma experiência legal, bacana, positiva. Aonde ela pôde aprender várias coisas, onde ela poder reconhecer... Apesar da dor, reconhecer novos limites, ver que ela pode se permitir mais, que ela pode ir além, que ela tem essa capacidade, né? Apesar do medo, apesar da dor, quando ela está bem amparada, quando ela está bem protegida, como ela pode ir muito mais. Então, eu percebi isso. Então, foi isso que me levou, assim, fui mudando, né, esses modelos de assistência, assim, né? Não trabalhei, assim, sempre com uma parteira. Trabalhava com médicos. Trabalhando com médico, o número de cesárea aumenta. Não, é inevitável, né? Um médico olha para o outro. Vamos fazer uma cesárea. Olha só, né? Viu? É matemática isso. Daria o resultado final, né? Mais cesáreas. Né? Mais cesáreas. Então, essa é a maneira que eu escolhi. Então, vamos lá. E aí, no dia do parto... eu acho que essa é uma... a gente sempre trabalhou buscando duas coisas. O que é mais seguro e o que, no final, a gente vê que os casais e as famílias ficam mais felizes, mais satisfeitos, mais contemplados. E é isso, a gente busca o tempo todo a segurança, né, do procedimento, do parto, do resultado final, segurança clínica mesmo. E essa coisa de olhar e falar, nossa, foi incrível. Consegui. Que dia legal. Eu consegui. Né? Que dia legal. Eu consegui caminhar nessa trajetória. Eu consegui fazer essa trajetória. Independente de como é que nasceu, porque fica muito fixo naquele negócio. Foi parto vaginal, foi cesárea. Foi vaginal, foi cesárea. Não é isso. Né? Mas não adianta a gente falar, né? Você já percebeu que não adianta a gente falar? Não, a gente fala, realmente, existe... Eu acho que a humanização trouxe esse radical de o final... O resultado final é um parto normal, a qualquer custo. Né? Tem algumas linhas que vão muito forte nisso. Eu já vi alguns grupos, morte a cesárea. Não é isso. Não é o procedimento em si. É a segurança de um parto. Morte a cesárea existe? Já ouvi. Tem um grupo que diz? Tem um grupo. Eita! Então, E aí a gente recebe mulheres apavoradas, né, de passarem por uma cesárea. Não é passar por uma cesárea, é passar por uma cesárea desnecessária. É diferente. Sim. Sim. Né? Então, se você entende que aquela cirurgia é o parto mais seguro para você e para o seu bebê, é diferente. Né? Você vai, claro, existe a frustração de quem está ali a gestação inteira buscando por um parto normal, se preparando e vai passar por uma cesárea. Ok, vai ter uma frustração normal. Com certeza. Mas é diferente passar por uma cesárea que é realmente necessária daquela que você fala, nossa, fui enganada. Que você tem essa sensação final de eu fui enganada. Diferente, né? Então... Muito bem. Então, assim, Bianca, tô com dor, Bianca. Tô te ligando, alô? Nem sempre é dor, né? Tô ligando, eu tô com dor. Presta atenção, parteira. Você é minha parteira. Não, mas nem sempre começa com dor, né? Vamos fazer um quadro aqui. Eu vou começar com... Você vai me ligar com dor. Vou te ligar com dor. Aonde? Dor de cabeça é diferente. Bianca, eu assim percebi...
Só se eu tô certa, porque eu sei que eu você pra tá você. imaginando seu parto. Eu percebi, A assim, idealização. que a minha barriga tá ficando dura aqui, de tantos e tantos minutos. Eu tô começando, assim, até botar num aplicativo aqui, que meu marido baixou o aplicativo. Eu tô com contrações, assim, o intervalo tá de 7 minutos, o outro deu 12, o outro deu 6 e o outro deu 4. E dura 30 segundos, dura 22 segundos e dura... Eu já tô contando aqui quanto tempo você tá falando. E aí, assim, o que eu faço? E daí eu fui no banheiro, fui me limpar, assim, daí isso é um negócio, assim, no papel higiênico, assim, que parecia um pouquinho de sangue com muco, assim. É o tampão, assim, que saiu, assim, um monte. Duas gotas. Um monte de sangue, duas gotinhas. Um monte de sangue. Mas, cara, ninguém sabe, né? Sim. O que eu faço, Bianca? Posso te fotografar o meu papel higiênico? Foto, me manda. Posso. Manda Posso lá no grupo. E assim, inclusive, põe a doutora Fabiana no grupo. Porque ela não faz nada, pra ela ver, pra ela saber o que tá rolando. Posso fotografar a privada, Bianca? Pode. Eu amo fotos de privada, adoro. Então assim, eu vou te mandar. E você cheio. fala pra mim o que eu tenho que fazer. Eu acho, assim, que eu tô começando a entrar em trabalho de parto. Não, é bem assim. Elas ligam... Tá na hora? Calma, a gente tem que ver um monte de coisas, né? Quando eu converso com as gestantes no dia da consulta sobre o parto, eu divido os sinais de trabalho de parto em dois fatores. Assim. O primeiro é a frequência das contrações e o segundo são os sinais comportamentais dessa mulher. Né? Então, quando ela me liga, eu já tô vendo ali vários sinais do comportamento dela. Não pode fazer sua consulta completa aqui, Bianca. Não pode, né? Não pode, gente. Se vocês quiserem entender tudo sobre sinais de trabalho de parto, vamos a consulta. Marca lá no Espaço Bianca, Mãe. 2 horas a consulta dela, ainda vão ficar faltando 3 questões. Então, quando a mulher liga e o casal liga, a gente vai se atentar aos 2 sinais, né? Então, não é só sobre a contração em si. Como é que ela está se sentindo, né? Como é que ela está se comportando, como é que ela está lidando com essa dor, ela está conseguindo manter a sua rotina normal. Então, a gente já conversa sobre isso durante se ela tá o pré-natal. Se ela está... Né? Então tem tá várias funções, né? que a mulher não consegue mais desempenhar em trabalho de parto. Né? Mas assim, quando ela entra em trabalho de parto, ela já está sabendo sobre isso. E eu vou só lembrando, lembra que você em trabalho de parto mesmo, você vai mudar o seu comportamento, vai ficar difícil de comer, Mas de e se dormir. a pessoa ficar mudando o comportamento só para estar em trabalho de parto? Não, muito difícil isso. Eu nunca vi. Nunca vi isso. Não, tipo, te se eu te ligar e falar assim, olha, já mudei meu comportamento. Não, é uma coisa que, na verdade, quando eu falo sobre isso, sobre essa mudança de comportamento, eu falo pro acompanhante. Quem vai acompanhar que vai perceber como ela que tá. Vai falar, você que vai perceber que ela não tá comendo mais, que ela não tá dormindo mais, que ela já não se movimenta igual, porque existe uma diferença quando a mulher entra em trabalho de parto mesmo e de quando ela tá só com contrações que não são de trabalho de parto. Então, a primeira coisa quando a mulher me liga, eu preciso identificar isso. Ela está em trabalho de parto verdadeiro ou ela está numa fase prévia? Porque algumas mulheres, não são todas, mas algumas mulheres, antes de entrar em trabalho de parto, elas entram numa fase prévia com contrações. Elas sentem contrações às vezes doloridas, que elas já sentem um desconforto, mas ainda não é trabalho de parto. Não é um trabalho de parto. Então, por isso que é importante a parteira. O médico vai dizer o quê? De quantos vai minutos pro hospital, tá? Vai o pro médico hospital. vai falar. Vai pro hospital e quando tiver lá, pede pra me ligar. Isso mesmo, olha só que legal, né? Que tu vai ver a coisa comportamental. Como é que ela tá? O que ela tá fazendo? Até outro dia, tomei uma bronca, gente. Eu não sei nem pra onde eu olho, porque eu preciso contar isso. Foi minha? Sua! Tomei uma não conta, bronca. não. Eu te dou uma... Agora eu vou contar pra todo mundo. Conta. Porque eu cheguei na... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, mas pode contar. Eu acho que eu sei o que é. Assim, não foi é a única só bronca que eu já dei nessa vida. Não é só parteira que seguia por sinais comportamentais. As doulas experientes, elas sabem muito bem que fase a mulher está só de olhar. Né? Então, conta. Agora eu tô nervosa. Eu tomei uma bronca porque eu cheguei na casa da paciente. Eu dei bronca, eu sempre que eu não dei bronca. Tava assim, me deu bronca e depois me elogiou. Tipo, você tava certa.
Bom, pelo menos reconheci. Vai. Porque eu cheguei na casa da paciente e ela estava numa posição bem peculiar, com as pernas abertas, assim, numa posição de quem realmente está quase com um bebê no canal do parto, né? E aí ela nem abriu o olho, ela não se mexia, ela estava ali assim, apoiadinha assim na cama, né, de olho fechado. E eu cheguei no quarto, eu falei assim, como você está? E aí ela respondeu, com dor. Com dor. Aí eu falei, eu vou te avaliar. Posso? A ela, eu tô sentindo ele aqui. Eu falei, vamos embora. E aí, a parteira sempre quando ela chega na casa da paciente... Isso é na casa, tá? Assim, só pra, eu cheguei pra na casa dela. Na casa da paciente. Quando a gente chega, a gente tem que avaliar. Ver como é que está a dilatação, né? A altura do bebê, se rompeu a bolsa ou não. Auscultar o batimento cardíaco. Mas quando ela falou isso, eu estou sentindo ele aqui... Não é uma coisa que as mulheres falam se o bebê não tá nascendo, né? Quando ela falou isso, eu falei, eu acredito em você, vamos embora. Você nem examinou? Não examinei. Daí eu mandei o quê? Uma mensagem dizendo, examina! Aí eu mandei pra Fabiana, olha, estou levando ela para o hospital, mas eu não avaliei ela. Avalia! Isso não é uma bronca. Avalia! É só uma ordem. Só uma ordem, né? Só avalia! Aí eu falei, estamos indo. Não, ela não respondeu isso. Falei, não. Eu falei, não respondeu. Eu falei assim, reza. Assim, reza por nós. Porque era longe. Estamos indo, reza por nós. Era bem longe. Então, às vezes, o sinal comportamental... ele vai te dizer exatamente ali que fase que aquela mulher tá. Você não precisa ficar avaliando, fazendo exame de toque. Então, esse é o modelo nosso, né? Que quando você trabalha com uma parteira, dificilmente uma parteira vai ficar avalia. A gente seguia muito por isso. É verdade. Você não mudou a quantidade de exames de toque depois que você começou a trabalhar com uma parteira? Não. Mudou sim, mudou. Porque é uma intervenção. Você precisa o tempo todo estar no controle. Como é que tá o corpo da mulher? Tá evoluindo? Tá com dilatação? Como é que tá? Sim, é verdade. Não, é verdade. É verdade, fala a verdade. E só conta, né, como é que terminou esse caso. Então, aí... Agora começou o caso. Quando chegou no hospital... Eu não tinha tocado nada, aquela mulher. Quando chegou no hospital, eu vi que a Fabiana fez o exame de toque, assim. Aí eu vi que ela fez um exame de toque mais profundo. Eu falei, errei, né? Não tá nascendo. E eu enganei ainda, né? Ou não. Ainda eu falei assim, olha, dilatação. O bebê tava nascendo, gente. Ele estava ela fez nascendo. Exame de toque, mas acho que foi mais pra sentir o colo, se tava realmente... né, realmente. Mas é que se a gente chega na urgência do hospital e o bebê tava assim, quase nascendo. Você tá nascendo! Aí começa todo mundo a correr, começa a criar um frenesi. Então, assim, eu evito de fazer esse frenesi, né? Porque é muito difícil já, paciente com dor. Né? Aí eu faço ali, falei, tá a dilatação completa. Aí o que você falou? Você falou que eu vou fazer não sei o quê. O que você ia fazer? Aí eu falei assim, vai pra sala de parto, eu fico com ela, vai pra sala de parto e já enche a banheira. Aí eu olhei pra Bianca, não, você não tá entendendo, tá nascendo, não dá pra encher uma banheira. Aí a gente já foi com ela e nasceu em 10 Então, minutos. assim, pra você ver o poder de um sinal comportamental, né? Então, Sim. as doulas que são experientes, elas já batem um olho na mulher, elas já sabem que fase que tá, como é que tá evoluindo, se é fase já... Mas não é um trabalho pra doula fazer, também não é obrigação da doula, mas né? Por isso que mas é da parteira. Mas por isso que, assim, as experientes, as que são experientes, elas já batem o olho, elas já sabem. Com certeza. Então, quando uma mulher me liga, eu vou prestar atenção nisso. Né? Não só na frequência, como estão essas contrações. Eu vou olhar para esse sinal comportamental, porque o trabalho de parto, ele muda o comportamento da mulher de propósito, para que ela pare todas as funções dela e preste atenção no corpo, busque por cuidados, busque um lugar seguro para parir. Isso é a natureza, isso é biológico, né? Então, por que ela vai sentir a contração da forma que ela sente? Por que ela vai ficar enjoada? Por que ela vai ficar sem apetite? Sem posição. Então as mulheres sempre falam assim, estou sem posição. Eu gosto daquela coisa que falam do leão enjaulado. Do leão enjaulado. Eu sempre falo. Eu acho muito legal. A mulher isso. começou a andar igual um leão enjaulado. Como que é um leão enjaulado? Ele vai para um lado e para o outro, não tem sentido aquela movimentação. Ele anda para um lado, anda para o outro. Cadê? Para onde você tá indo, criatura? Não tá indo para lugar nenhum, mas tá lá. Fazendo quase um buraco no chão.
É o corpo mandando essa mulher se movimentar. Ela está simplesmente se movimentando. Ela não está indo na cozinha, pega um copo, para uma contração, aí ela vai, faz a malha. Não, ela está se movimentando. Enjaulado já entrou em trabalho de parto. Está começando a entrar em trabalho de parto. Então, são vários sinais que eu vou checar para saber. Ela está numa fase ativa mesmo. O que significa, né, fase ativa de trabalho de parto? É quando tem realmente repercussão essas contrações. São contrações que causam um efeito de dilatação e de descida do bebê, né? Ele começa a entrar na pelve para o nascimento. As contrações de fase prévia, elas não têm essa repercussão para o nascimento. Elas têm uma repercussão de preparação do colo. Preparação do colo uterino. Então, tem essa diferença. Então, eu tenho que checar essa diferença. É uma fase que tem repercussão, tem mudança e eu preciso monitorizar? Ou não? É uma fase que ela pode continuar a vida normal? Então, na nossa assistência, existe esse acompanhamento, esse monitoramento ainda só com comunicação à distância quando ela está numa fase prévia. E a gente vai monitorar. Peraí. Tá, entendi. Por telefone. Isso. Então, vai falando por telefone, ainda a mulher tá lá. Então, peraí, vamos continuar aqui. Então, isso. Pelo menos a parteira, né? Isso que eu falei tudo, assim, né? Que eu te falei. Eu como paciente, né? Que fase que eu tô? Eu nem lembro mais que são. Eu falei, não. Com dor. Você falou com dor. Tô com dor. De 7 em 7 minutos, né? Não falou de 7? Não, falei 7, 14, 8, 12. Você falou várias, né? Variou. E com o tampão, né? E o tampão que saiu que eu te mandei então, no papel higiênico da minha privada. Vai depender como é que tá essa privada, quanto que tem de sangue, né? Não dá pra calcular aqui assim. Você vai ter outras perguntas, né? Entendeu? Bom, então a gente vai checando esses sinais de evolução. Vai avaliando. E uma coisa que a Bianca falou que vou até te voltar aqui um pouquinho. Você falou do grupo, né? Grupo no WhatsApp. Parece uma coisa boba, né? Mas o grupo do WhatsApp, na verdade, é uma maneira que a gente se comunica, né, Bianca? Assim, eu acho que todo mundo saber da mesma coisa ao mesmo tempo. Porque, às vezes, a paciente assim, me manda uma mensagem, aí eu respondo uma coisa. Aí eu ligo pra Bianca, não, mas eu já falei com ela, ela já falou outra coisa. Aí fica naquele negócio e às vezes a gente não fala exatamente a mesma coisa, não sei se isso atrapalha ou se isso ajuda. E aí eu acho que o casal se sente mais seguro, tá todo mundo sabendo. Tá todo mundo sabendo e eu também me sinto mais seguro, não é só o casal. Eu me sinto mais segura, porque a gente tá lá, todo mundo, eu já sei que a Bianca tá falando, né? Às vezes até a gente conversa paralelo, assim, também, né? Pra entender um pouco melhor, assim, ela vai me passando o que tá acontecendo. E a gente faz um grupo, então, no WhatsApp, todo mundo, a gente se comunica, fica tem conectado. Negócio, né, que você falou há um tempo atrás, aí num stories que a gente fez, que eu tô dormindo. Mas não é no stories. Você só dorme. Que eu tô dormindo. Que você só dorme, ninguém fala com você, todo mundo fala só comigo, só liga pra mim. Então, nessa fase, às vezes, eu tô dormindo. Não, porque essa fase, na verdade, todo mundo tem que descansar. Exatamente. Se é uma fase prévia, ainda não entrou em trabalho de parto, mas ela já está com contrações, a orientação primeiro é tentar acalmar, né? Falar, tá tudo bem, lembra da fase prévia, é nessa fase que você está. Tenta descansar, se é de noite, tenta descansar, se é de dia, tenta se distrair a cabeça, comer, ficar bem, né? Fazer coisas que ela fique bem, que ela não fique ansiosa, pensando demais no trabalho de parto. Então, esse é um momento que nós, na nossa assistência, a gente vai ali orientando ainda para que ela continue a vida normal, mas já com alguns cuidados, né? Para que ela fique bem. Sim. Né? E aí, Não, eu tenho aqui, eu comecei eu pensei que era Não, deixa o meu dadinho aqui. Eu pensei que era só papel. E assim, quando eu converso com a Bianca, eu falei que eu converso com a Bianca paralelo, né? As minhas perguntas são técnicas, né? Eu quero saber coisas técnicas dela. Como é que ela tá? O bebê tá mexendo. O bebê tá mexendo. Eu pergunto coisas muito técnicas, assim, né? Eu acho que essa... Não. Eu acho que essa... eu pergunto assim, tipo... E como ela virou leão na jaula? Como é que... Não, você sempre pergunta. E como que ela tá? Ela tá lidando bem? Ela tá ficando bem? Como é que tá com a dor? Tá conseguindo comer, descansar? Você pergunta assim, só. A minha primeira coisa é... Dilatou, não dilatou? Avaliou?
tá com contração, não tá com contração, não é? E aí, quando a Bianca fala, tá assim, 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 eu falei, como que ela tá lidando, né? E para mim é importante entender, assim, né? Porque muitas vezes a gente faz, né, um acompanhamento, a Bianca faz a gente, não, vou dizer que a Bianca faz a gente, que é mentira. Dá créditos, tá créditos. bom? A Bianca faz um acompanhamento, né, que as parteiras fazem, né, em casa. Então, ao invés de a paciente sair, começou a primeira contração, né? E a mulher sai correndo e ir para o hospital, né? Então, o que faz? Não, espera, vamos ver o que está acontecendo, né? Vamos ver se realmente está engrenando esse trabalho de parto. Então, muitas vezes, a parteira faz o acompanhamento lá na casa da mulher. Então, isso fica em casa. Ela vai para lá. E é exatamente por isso que eu preciso determinar esses sinais. Exatamente, né? para ver se pode ficar em casa ou não. Isso, se ela ainda não está numa fase realmente que tem repercussão, mudança, ela ainda não precisa de monitoramento. Então, a gente vai acompanhando, conversando, orientando, o tempo todo ali, falando como é que você está. Mas quando realmente ela está numa fase que tem repercussão, que tem contrações, que estão ali realmente para fazer o bebê nascer, aí eu vou até a casa dela. Você vai para casa dela ainda. Se ela estiver em casa, né? Pode ser que por algum motivo uma mulher já está internada, aí eu vou para o hospital. Mas começou essa fase que tem a mudança, contrações pro trabalho de parto, pro nascimento, eu vou até a casa dela para que ela não precise ir para o hospital. E se deslocar para o hospital. Por quê? Porque trabalho de parto, na maioria das mulheres que estão parindo pela primeira vez, ele demora. Ele demora pra caramba. E tem uma coisa assim, que isso é uma coisa que eu sempre falo, assim. A gente sabe hoje, quanto maior o número de horas que uma mulher em trabalho de parto passa dentro do hospital, sem ela precisar estar dentro do hospital. Ela tá mais exposta. Ela tá mais exposta. E a chance desse parto acabar numa cesariana, ele é maior. Porque você chega lá, fica entre quatro paredes. Não tem isso. Por mais que a sala é bonitinha, tem a banheirinha, tem a estrelinha no céu, parará. Mas quando a mulher tá horas e horas e horas, e aí tá a equipe já lá, ela começa a olhar assim, tipo, eu tenho que... Alguma coisa tem que acontecer. A pessoa tá aqui, a médica tá aqui, a parteira tá aqui. Eu digo que não acontece nada, Ir para o hospital é a primeira intervenção. Porque você está indo para o hospital, alguma coisa tem que acontecer. Eu tô indo para lá para que o nascimento aconteça. Então eu fico lá, e aí, que horas vai acontecer? Não tem jeito, toda vez, todos nós... Eu, você, a doula, a mãe, o marido, a avó, todo mundo entrou no hospital, conta um relógio. Começa a contar o relógio. E aí, assim, começa assim, então, eu tenho pacientes que, assim, eu recebo mulheres que elas vêm contar do parto. Eu fui pro hospital, assim, fiquei 10 horas e não nasceu. Às vezes, são 10 horas que você podia estar na sua casa. Ou né? uma parte, né? Ou pelo menos uma parte. 3, mas 4, como é que eu vou 6. ficar em casa, né? Se eu não me sinto segura. Não dá. E não eu dá não me mesmo. sinto segura. Meu marido tá apavorado aqui. Eu tive 3 contrações. Ele tá desesperado. Eu não sei se... Ou sangramento, Ou com né? sangramento, que é o sangramento do colo do útero, quando começa a dilatar, que... Não é um problema, inclusive a gente fica feliz, né? Mas tem tipos e tipos de sangramento, né? tá, gente? E aí, aí a mulher fica lá horas e horas. Olha, se eu fiquei 10 horas lá por dentro, talvez 8 horas, ela não precisaria estar lá. E aí a gente viu que não evoluiu e acabou numa cesárea. E a gente tá falando da fase ativa. Ou seja, de quando está no trabalho de parto. E quando essa mulher vai antes do trabalho de parto ainda, e fica lá no hospital. Óbvio que vai virar uma cesárea, porque ela chega lá... O que ela fala? Que não dilatou. Não dilatou. Então, assim, ela tá indo numa fase que ela tem contração, mas não tem mudança. Porque não é para ter. São contrações que não causam mudança de dilatação, de descida do bebê. Então, não vai ter repercussão. E aí, ela fica lá 6 horas no hospital... Vamos pra cesárea, óbvio. Não, você tá 6 não tá horas aqui e tá com dor, na verdade. Não, né? Se você disser, mas você ficou 6 horas, não, eu já estava com dor. Tá com dor. Mas como que lidar com essa dor, né? Como que a gente faz? Isso a gente aprende no pré-natal, né, Bianca? Como lidar com tudo isso, como, né, ter doula, não ter doula, entra tudo isso, eu né? Eu acho que só de ter a informação de que aquilo é normal e de que dá para ela ficar em casa, já muda tudo.
Porque uma mulher que não faz noção nenhuma do que é uma contração, do que é trabalho de parto, óbvio, ela começou a sentir qualquer coisa, ela vai para o hospital. Eu acho que tem que ir. Se ela não sabe de nada, tem que ir, porque ela não sabe o que está acontecendo, ela não sabe se é seguro, se não é. Não Mas assim... para ela conseguir lidar com o que está acontecendo em casa, só dela saber que está tudo bem, que não tem repercussão, que o colo dela não está dilatando, que o bebê dela não está nascendo, ela já consegue lidar muito bem com aquela dor. E fala, exatamente. É a mesma coisa assim, eu tô com uma dor de cabeça em casa que eu consigo lidar, eu vou para o hospital? Você sabe que você não tem um tumor na cabeça. Entendeu? Eu não vou que pro você hospital. Não tem uma é a mesma meningite. coisa. Então ela sabe que ela tá com uma contração, que tá doendo, que tá incomodando, que já ela tá sentindo, mas que ainda não é a tem hora dela ir pra lá. necessidade. Ela não vai fazer nada no hospital que mude. E é o que acontece em muitos serviços, a mulher chega no hospital e o médico fala, não tá na hora, volta para casa. Ela volta para casa. E aí, volta essa história de como a gente faz essa assistência. Porque eu falo que a equipe mínima, o médico, ele não vai lá na casa da paciente. Se você tem um médico, ele não vai lá. Posso ir aí, né? Vamos começar a fazer isso? Você vai num, já fui algumas vezes, né? Mas... Não, comigo não, cara. Comigo não. Sim, se você tá junto, não precisa ir, né? Então, óbvio, né? A mudar, a gente sempre mudou, né? Então, assim, você vai... Quando não tem, não precisa a doula, não precisa a parteira, não precisa isso. Não, então você vai fazer o quê quando você começar a sentir dor? Você vai para o hospital. Você vai para o hospital, entra nessa cascata. Então, horas lá, horas sofrendo. Daí, realmente, porque o sofrendo, eu acho que ele tem muito a ver com... como você é amparada. Tô desassistida. Como você é assistida, como você é amparada nesse lugar. Ah, mas nesse hospital também tem enfermeira. Meu, gente, tem uma enfermeira para cuidar do hospital, gente. Uma ou duas. Ela vai vir te avaliar e vai sair. E a enfermeira também que vai receber os bebês que estão nascendo, a enfermeira ela não vai ficar com você. É muito diferente isso, né? Não é a mesma coisa. Teve um dia que a gente estava lá num hospital que a gente atende, lembra? Hospital X. Do Hospital X. E tinha uma paciente no meio do corredor chorando, dizendo assim, eu tô sozinha há horas, eu não sei o que tá acontecendo, ninguém me ajuda, eu tô com dor. Lembra? Não lembro disso. E a gente ficou morrendo de dor. A gente falou lembrei. de ir lá e eu acho que ela tava numa indução até. Ela falou, tô horas aqui, assim, ninguém me ajuda. Eu tô, assim, cansada de ficar aqui nesse quarto sozinha. Então, é difícil mesmo, isso é a realidade. Mesmo. É difícil. Você lembra uma vez que eu entrei numa... Eu não sei se você estava junto, que eu entrei numa sala de parto, que estava acontecendo um parto, que não era de ninguém. Que era um parto. Você foi lá, tipo, cair de paraquedas. Eu entrei lá e eu não sei se a paciente... O que eu fui fazer lá, né? Ninguém te chamou, você não, foi assim. Não foi assim, não vou entrar no parto. Foi... A enfermeira estava tentando chamar o plantão e era uma paciente de alguns médicos X que não estava chegando e o bebê estava nascendo. Aí eu perguntei, você quer que eu entre? Ela falou, por favor. Né? Aí eu cheguei lá, eu não sei se ela estava... Ela não tinha médico nenhum. E aí me falaram, o que é? Ela falou, o que é eu faço? Estava nascendo. E eu só entrei na... Porque não deu tempo do plantão chegar. Nem do plantão. Ela tinha um médico, e o médico não achava, não conseguiam ligar. E aí chamaram o plantão, também não... O plantão estava ocupado, né? E eu entrei, assim, falei, não, tá nascendo. Aí nasceu, assim, bem, né? Tem um parto que foi assim... Mas realmente, ela estava ali... Sem obstetriz, sem... Eu não sei como era, assim, essa conformação dela. Por isso dela. Que a gente acredita nesse formato, por ver que... não dá pra ficar assim, desassistida. Não dá, né? então sempre assim... que alguém vai estar passando na porta da sua sala de parto, entra ali. Entra ali. É difícil mesmo, né? É um momento que a mulher fica... insegura, vulnerável, com dor, né? Cansada. Então, ter alguém ali do lado dizendo que tá tudo bem, o que fazer, estar em casa, ir para o hospital, ela consegue lidar muito melhor com o que o corpo dela vai apresentar ali de sinais de evolução do trabalho de parto, que tudo é novo, né? Por mais que seja o terceiro parto, ainda é novo. É um parto diferente, né? Então, eu faço essa diferenciação, é hora de ir ou não é trabalho de parto ou não, vou para casa dela, avalio. E dependendo do dia, do horário, do trânsito, né? Então, quanto tempo a gente demora para chegar no hospital, eu vou calcular junto com o casal se dá para ficar ainda um tempo em casa ou se é hora de ir para o hospital. Mesmo que seja cedo para ir para o hospital, se eu percebo que aquela mulher não se sente segura
de ficar em casa, tem muitas que não se sentem. Elas Sim, elas medo. estão em casa, mas elas estão pensando, mas ainda tem que ir pro hospital. Ainda tem que ir pro hospital. Elas têm muito medo, muitas mulheres têm medo dessa transferência, dessa do medo transferência, então né? elas ficam travadas em casa, pensando, eu ainda tenho que ir pro hospital. Eu tenho que entrar aqui no não pode carro. nascer, como é que vai ser? Mas eu tenho que ir. E ela fica ali pensando no hospital, em casa. Então não tá funcionando. Não tá dando certo. Então é hora de ir pro hospital mesmo. Sim. E se tiver que ficar muitas horas lá, pelo menos ela tá entregue. Ela precisa estar entregue. Eu acredito Mas não é a nisso. maioria, né, Bia? A maioria quer ficar em casa, né? Fica um tempo, né? A gente fica aí, em média, umas 3, 4 horas em casa. Algumas ficam mais. Se tá muito cedo mesmo, Fica e ela tá mais super tranquila. E essa coisa do sair de casa e ir para o hospital, né? É uma coisa que as mulheres têm muito medo. Eu vejo que tem muito medo. Então, às vezes escolhe uma maternidade que é, sei lá, 2 quilômetros mais perto, por causa porque disso. acha que vai nascer no caminho. E às vezes é uma maternidade que nem é tão legal, que nem é tão boa para esse tipo de assistência. Eu sempre falo, já para tranquilizar, para elas tirarem isso da cabeça, essa é a minha responsabilidade. Você pode decidir se você quer ou não ficar em casa, mas já mediante a minha responsabilidade de dizer podemos ficar ou não, temos que ir para o hospital. Então aí eu tem que descer a Serra da Cantareira com então o bebê nascendo. Vamos embora, né? Vamos embora. Mas para que elas não tenham que ficar assim, eu tenho que saber a hora que eu tenho que ir, saber controlar meu corpo, eu vou saber identificar quando que é. Não, calma. Essa é a minha responsabilidade. Eu acredito que a responsabilidade da parteira é fazer também essa logística do dia, né? A hora que eu vou, né? Essa é a minha responsabilidade, definir também isso. E a hora que tem que ir para o hospital. Eu dou ali, podemos ficar. Quer ficar? Você está se sentindo segura? Vai ser bom para você, confortável? Então ela decide se ela quer ou não. Mas a minha responsabilidade é trazer essa segurança de quando temos que ir. Então ela já me avisa e aí geralmente eu vou para o hospital para encontrar todos lá e aí sim começar a parte do trabalho de parto que é no hospital. Eu falo para não se preocupar que eu sempre chego antes, porque eu tô indo para o hospital sem dor, sem mala, sem nada. Eu sou bem rápida para chegar. A gente calcula exatamente para que você e a gente vai se lá, falando, né? para que eu tente estar antes de todo mundo chegar, para eu poder examinar, para eu já poder receber, fazer essa recepção que é legal. Isso né? Parece simples, mas faz muita diferença. Faz muita diferença, né? Ser recebida pela sua médica do que você ainda passar para o médico E não é só a plantão. recepção, né, Bia? É a avaliação também, que eu acho importante. Porque mesmo que alguém faça a avaliação, eu vou querer fazer de novo. A gente quer então saber realmente a diferença de como ela chegou no hospital para a evolução dali, né? Então, a nossa avaliação faz diferença, né? Bom, então assim, daí vai começar a parte do hospital. A parte aqui, a mulher vai fazer a parte do trabalho de parto do hospital, que são algumas horas ainda, né? E então nós vamos, assim, a gente ia falar de tudo isso hoje, mas, né, não tem como, né, falar de tudo, né, Bia? A gente vai pro próximo A gente vai deixar um próximo episódio e falar daí sobre o dia do parto, agora na parte do hospital. E a gente vai ainda, acho que assim, a gente consegue, assim, dentro de tudo que a gente tem para falar, dentro de todo esse universo, até voltar em alguns lugares aqui. Então, estamos terminando de novo de cócoras, né? Mais um episódio. Inscrevam-se no nosso canal do YouTube e nas outras plataformas ainda a gente está aí vendo onde a gente vai estar brilhando o nosso podcast. Estamos entrando, né? Aos poucos nas plataformas. Que mais? É isso, gente. Então, no próximo episódio, a gente volta falando, chegando no hospital, como é o dia do parto. Yes. Tchau. Tchau.